Nós vivemos no direito, é importante se diga isso, nem todos que nos assistem são da área do direito, talvez a maioria, mas nem todos. Nós vivemos uma fase do direito que é chamada fase principiológica do direito. Tudo são princípios gerais. Então eu posso decidir contra a letra expressa da lei com base no raciocínio retórico, jurídico, um silogismo ou um sofisma, não importa. Mas eu iria desenvolver um raciocínio para tentar ir contra a lei. Isso aí tem sido muito ruim para a segurança do sistema. Quando o Poder Judiciário se afasta completamente dos parâmetros objetivos da lei, quando o direito positivo passa a não ter nenhuma importância diante de princípios muito abrangentes, então aí nós entramos no terreno do eu acho e cada um faz o que quer. O PROCON vai cumprir a lei, até que a lei seja declarada inconstitucional, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, um controle abstrato. O PROCON entende que deve ser cumprida a lei e ele deve orientar os consumidores para que não... Primeiro, para que não adquira um imóvel sem pensar. Tem gente que sai no domingo de manhã e compra um imóvel no feirão. Vai pagar em 60 meses e decidiu ali em segundos. Nós temos um estudo de educação financeira, nós temos a escola do PROCON que orienta as pessoas. Primeiro isso. E segundo lugar, dizer que é um enorme risco depender de que um juiz vá saber que eventualmente essa lei não se aplica no caso concreto. Não, nós temos que trabalhar com a realidade do direito posto, do direito positivo. Então, o PROCON vai cumprir a lei do distrato, ele entende que não há inconstitucionalidade e se eventuais abusos que devem ser corrigidos pelo Poder Judiciário, mas corrigidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E a gente concita os operadores do direito a procurarem prestigiar a letra da lei. Quer dizer, a inconstitucionalidade tem que ser uma coisa flagrante. Agora não é porque eu não gostei da lei, eu vou arrumar argumentos para não aplicá-la. E isso eu acho perigoso. Eu estava conversando com o ministro do Supremo, muito amigo, e ele disse, daqui a pouco, Capês, nós vamos declarar inconstitucional a derrota do Brasil para a Alemanha por 7-1 na semifinal da Copa do Mundo, porque viola o princípio da proporcionalidade. Então tudo cabe no princípio. É verdade. Na parte da cidade de São Paulo, nós temos um cenário que perturba bastante. São dois que perturbam bastante, dois cenários. Um, problema de calçada. O outro, problema de fiação aérea. Desde 2006, o então prefeito Kassab regulamentou um programa de aterramento das fiações todas. E aí começou a fazer algumas dessas operações, foram feitas, por exemplo, a da Avenida Paulista, a da Faria Lima, a da Rua Oscar Freire, da Rua Amauri. Tiveram essas intervenções que mudam o cenário urbano. Completamente. Mudam completamente o cenário urbano. Só quando você retira essa poluição visual, você passa a entender o mal que ela fazia, que até então você não percebia. Recentemente eu soube de uma intervenção sua nesse tema. Eu queria que você comentasse um pouco o que de sucesso que o PROCON conseguiu agora. Eu acho que um problema que nós temos na administração, principalmente na administração pública, é a acomodação do agente público. Ele atua só de forma reativa. Eu cansei de ouvir isso. Eu vou fazer a minha parte, dane-se o resto. Ou seja, vou ganhar o meu salário e que se dane o país. O PROCON não pensa assim, como eu nunca pensei em toda a minha carreira. Quem imaginava que Ministério Público tinha a ver com futebol, com torcida organizada? Eu comecei isso 25 anos atrás. Hoje, você não fala em qualquer plano de combate à violência sem Ministério Público. E o Ministério Público é visto como um marciano caindo de paraquedas no estádio de futebol. Hoje não mais. Então, o que acontece no PROCON? O PROCON está ampliando os seus horizontes para a defesa do consumidor. E, inclusive, em questões polêmicas. Nós estamos entrando em todas. Nós criamos a Patrulha de Defesa Animal. O PROCON vai fiscalizar canis e
órgãos fornecedores que comercializam animais. Porque se o fornecedor estiver fornecendo um produto, o petzinho ali é um produto, na visão do Código do Consumidor, com violação a normas ambientais, regulamentares, de proteção animal, ele está praticando uma ação abusiva. O PROCON vai multar, vai apreender os cães e vai levar adiante, ou outros animais de estimação. Vai proteger a vida animal do comércio, do fornecimento clandestino e irregular. Aliás, foi minha primeira ação no PROCON. Eu tomei posse no final de janeiro, já na primeira semana de fevereiro aprendemos com a Luísa Mel quase 2.000 cães em estado de calamidade absoluta, num canil na cidade de Piedade. Fomos com o PROCON de Sorocaba ali agir. E agora essa questão da fiação elétrica. Se nós fôssemos exigir que as empresas aterrassem em toda a cidade de São Paulo, isso levaria a uma despesa para elas de 160 bilhões de reais. A Enel, que é a empresa italiana encarregada da concessão para a distribuição da energia elétrica e encarregada dos fios pelos quais passam os impulsos, ela vale 80 bi. Teria que gastar 160 para aterrar. Segundo ponto, a Anatel, ela estabeleceu Anatel e Aneel, eles estabeleceram um ritmo de soterramento de 2.100 postes. Vai levar 600 anos nesse ritmo. 2.100 postes por ano. Leva 600 anos. Então, evidentemente que é preciso alguma ação. O PROCON, então, naquele estilo que eu já tinha quando atuava no Ministério Público, ainda estou, mas estou licenciado, de identificar o fato, definir a estratégia e alcançar a meta. Chamamos Telefônica, que é Vivo, Claro, Oi, TIM, Associação das Empresas Pequenas e Telecom, e dissemos, vocês estão prestando um serviço de forma irregular. Então vocês vão arrancar esses fios. Senão o PROCON vai aplicar multa no patamar máximo para cada uma de vocês de 6 em 6 meses. No excuses, no excuses. Sentamos, conversamos, as empresas já apresentaram um cronograma. Esse cronograma tem 12 áreas e nós acertamos de fazer a primeira área apenas. Vão se concentrar na primeira área. Essa primeira área tem que estar concluída até o dia 20 de dezembro. Portanto, não é conversinha para boi dormir. É ação. Se no dia 20 de dezembro não estiver pronto, o PROCON vai cumprir com todo rigor a sua obrigação. Mas as empresas estão dispostas a cumprir. Então, nós deveremos ter não soterramento, mas fios passando em 1 ou 2 conduítes, que já melhora bastante o impacto visual. Em toda a Brasil, Pedro Álvares Cabral ali na Assembleia, vai até a Brasil, Rebouças, sobe a Rebouças, Estados Unidos, vem até a 9 de julho, sobe a 9 de julho até José Maria Lisboa, José Maria Lisboa vai até a 23 de maio, desce até Pedro Álvares Cabral. Esta área deverá estar limpa, evidentemente, dessa poluição visual. E nós vamos combinar ações com a Polícia Civil para prender por furto de energia aqueles que recolocarem os fios tão logo sejam retirados. Então, estamos realizando ações nesse sentido, dando a nossa contribuição. O PROCON vai dar a sua contribuição à cidade de São Paulo. Muito bom. Isso para quem já viveu a experiência da cidade limpa, de ver a diferença urbanística, quando se retiraram todos aqueles anúncios e emplacamentos, todos, a diferença que deu para a cidade, provavelmente sentirá a mesma coisa, a mesma sensação de alívio e de beleza, de você entender um pouco mais a cidade sem toda essa poluição de fios e tudo mais. Capês, indo para o final da nossa conversa, eu gostaria de você, dentro dessa tua experiência de Ministério Público, de Assembleia Legislativa, hoje foi exatamente, você presidiu a Assembleia Legislativa, então presidente de um poder,
do Poder Legislativo, hoje exercendo essa função de executivo de uma fundação de defesa do consumidor. Eu queria que você falasse como cidadão paulistano, o que você espera, já que se avizinha aí as eleições para a prefeitura, o que você espera ouvir dos candidatos a prefeito? O que você gostaria de ouvir, e depois, principalmente, o que você gostaria que fosse realizado dessas promessas dos candidatos? Bom, a primeira coisa que um candidato ele tem que se comprometer hoje é com a redução da máquina pública. Porque o que é a corrupção? A corrupção é o dinheiro público mal administrado ir para o ralo do desperdício ou da malversação. Quanto mais você diminui a área de atuação do poder público, mais você diminui o risco da corrupção. Onde não houver dinheiro público, não há desvio de dinheiro público. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto. Segundo, qual o seu plano para zeladoria da cidade? Periferia, centro expandido, o que você pretende fazer para dar uma nova dinâmica à cidade? Preservação de monumentos, recuperação de praças, recuperação de calçadas, você falou, parcerias público-privadas, que tipo de parceria você é capaz de fazer? Porque a prefeitura está com um orçamento asfixiado, não adianta chegar prometendo um monte de coisa, ele tem que diminuir o tamanho do estado, no caso o município, e tem que saber atrair investimentos e parcerias. Com isso ele vai levar à geração de emprego e vai levar a uma nova cara da cidade. Essa remodelamento da cidade, ele é fundamental para que você atraia novos investimentos. E aí vem a geração de emprego. E, evidentemente, uma que é a vocação da prefeitura, não pode ter criança fora de creche. Todas as creches, elas têm que estar, fazer uma análise, uma verificação de quais são os convênios que estão sendo feitos, quais são os maus convênios, cancelá-los e atuar nessa área. Acho que esse é o ponto mais importante. Reduzir o tamanho do Estado, investir em zeladoria, conseguir fazer parcerias privadas e trazerem investimentos para a cidade e não descuidar do social, principalmente na periferia sofrida. Muito bom. Capês, muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui conversar conosco. Prazer. Tenho certeza que todos colheram boas informações, importantes informações do diretor executivo do PROCON. Muito obrigado. Abraço.